Ó, o segundo bloco agora é um tema livre. Como você começou sobre o tema de racismo, você tem o direito de puxar um tema para que o Guto responda e você tenha a réplica e ele a tréplica. Tá. A gente tinha socialismo, capitalismo e racismo, né? Mas eu acho que eu vou para outra pergunta que talvez esteja ligada. Assim, eu fiz algumas perguntas. Como o Guto também começou me fazendo a pergunta, acho que a gente poderia falar sobre isso. Dia desses eu vi um vídeo seu falando sobre encarceramento da juventude negra, né? E aí você fala que é um tema parecido, mas é porque tudo nosso é ligado, né? Sim. Com a juventude negra. E aí você fala que a gente precisa parar com essa balela de jovens negros encarcerados e tudo mais. Aquilo me deixou, assim, tanto quanto curiosa sobre a sua posição, né? No sentido, essa questão do cárcere no Brasil, da juventude negra, que nós também somos maioria. Eu queria primeiro te ouvir, na verdade, sobre esse assunto. Eu vi um pouco do seu vídeo, você fala um pouco sobre que é balela, que não é um problema, que você é a favor que todo ladrão, seja branco ou seja preto, seja preso. Né? E eu queria te ouvir um pouco, assim, sobre esse assunto. Bom, não sei o que causou espanto naquele meu vídeo sobre encarceramento preto, onde eu falo que eu não me importo do encarceramento se ele é negro, branco, corintiano, são paulino, amarelo, não me importo. Eu quero saber se o cara que está sendo preso, ele é bandido ou não. Se ele for bandido, eu quero que ele vá pra cadeia. Se esse cara roubou alguém, eventualmente roubou um cara negro, eventualmente é uma mulher que roubou uma mulher, eventualmente é um trans que agrediu um trans. E se essa pessoa cometeu um crime, eu quero que essa pessoa esteja em todos os lugares que eu quero onde o criminoso esteja, que é dentro de uma cela. Se essa pessoa não cometeu o crime, aí a gente tem um erro no sistema penal, a gente tem um erro da polícia, um erro do judiciário, que é brutal, precisa de uma reforma no Código Penal, no nosso judiciário. Aí essa pessoa não pode estar presa. Agora, se essa pessoa cometeu um crime e foi presa, e a gente está discutindo não o crime dessa pessoa, mas o encarceramento da população negra, aí eu acho que a gente se perdeu e está mais uma vez reproduzindo um discurso de uma elite histérica e totalmente descolada da realidade. Porque eu fiz um vídeo no Capão Redondo semana passada, onde eu fui perguntar para as pessoas, tipo, você se preocupa com o encarceramento da população preta? E eu tenho o vídeo completo, não edito não, só edito para caber ali, mas a grande maioria fala, cara, não. Eu não me importo, tipo, se o cara me roubou, ainda mais as pessoas mais pobres, onde se você compra um celular, você tem que parcelar tudo direitinho, esse cara vem e te rouba, seu tweet nem vai viralizar pra você contar essa história, não vai ter nada, só vai ter você roubado, assaltado, furtado. Então essas pessoas não estão nem aí pra essa história de cancelamento negro, de cancelamento da população preta, eu também não tô. Eu quero saber se o cara que foi encarcerado, ele realmente cometeu o crime, não. Ou não. Se ele cometeu, ele tem que estar na cadeia, independente da raça dele. Se ele não cometeu, a gente tem uma falha no sistema penal e a gente discute essa falha. Agora, enquanto a gente ficar, tipo, fulano realmente cometeu o crime, mas mais um episódio de encarceramento preto. Não, cara, se você roubou, você tem que ir pra cadeia, até porque repercute e reverbera essa tese de que o negro é bandido ou que o negro defende bandido, quando na realidade é mentira. E a gente pode ter não sei quantos mil negros presos cometendo seu crime ou não, esperando seu julgamento ou não, mas a gente tem milhões de negros que não estão fazendo isso. A gente é um país em que a maioria dos empreendedores do Brasil são negras, independente do nível do seu empreendimento, são negras. Ou seja, a maioria dos negros estão trabalhando, estão tentando buscar um trabalho, estão tentando estudar, estão tentando passar numa faculdade. Então a maioria dos negros não são bandidos e ainda tem raiva de bandido. Aí vem uma elite dizer que, pô, coitado dos negros, coitado nada. A gente tá lá trabalhando, estudando, tentando buscar a nossa vida. E se a gente cometer um crime, tem que ir pra cadeia, como os brancos tem também. E se a gente não cometer um crime e for preso, aí é uma questão do sistema penal e judicial. Vamos lá, Rosana, você tem mais 5 minutinhos pra falar sobre o que o Guto falou. Encarceramento da juventude negra. Não, eu perguntei sobre esse vídeo porque eu fiquei... E assim, eu tive um espanto, Guto, porque eu acho que você entra na defesa de uma coisa que parece que é exatamente contra nós. Por exemplo, nós temos um problema real, né? Nem tudo a gente resolve com lacração na internet. Digo das duas partes, né? Nem tudo a gente pega e resolve assim. Discordo de você, acho que branco ou preto tem que ser... Nós temos um problema real. Nós temos um problema onde a juventude negra é encarcerada. Várias estatísticas. Ou encarcerado... ou morre de fome, ou morre de tiro, ou a única saída é pedalar
uma bicicleta por horas para entregar um iFood e um Rappi. É um problema sério que a gente está vivendo, principalmente agora pós-pandemia, né? Na verdade, durante, porque a gente ainda está na transição, o coronavírus ainda existe, o que nós chamamos de agravamento da desigualdade social. Então, nós temos um problema. E eu acho que, assim, quando você, um jovem negro, olha para esse problema e diz assim, não tô nem aí para esse problema, se for branco ou preto tem que ser preso, eu acho que a gente ignora uma realidade muito dura. Nós somos maior parte de uma população encarcerada, eu não digo assim, que as pessoas acham que é isso, né? Defesa de bandido, não tô falando disso. Mas nós somos a maior parte, inclusive, de uma população que ainda nem foi julgada. E eu acho que é um problema, porque é o seguinte, não é questão, Guto, de defendo, e muitas pessoas falam isso, né? Não gostou, leva pra casa. É raso, cara, porque eu acho que todos os problemas que a gente tem no Brasil, ele precisa ser debatido com profundidade. Nós temos um problema, né? Se hoje, por exemplo, em São Paulo, o assalto aumentou, qual que é o problema? Onde tá essa juventude que não tá, por exemplo, dentro da sala de aula? Porque ao mesmo tempo que se aumenta o assalto, como se eu for lá no Capão Redondo perguntar para as pessoas, né? E que se aumenta, por exemplo, o próprio encarceramento de uma juventude que tá sem perspectiva, você olha que aumenta também a evasão e abandono escolar universitário. Então, se essa juventude não tá dentro da escola, não tá dentro da universidade, tá onde? Isso é dado. Isso é dado. Nesses 2 anos de pandemia, a maior parte da juventude brasileira não pôde continuar estudando porque não tinha internet, não tinha computador. Esse negócio de estudar de casa, né, muita gente não conseguiu. Você vai em qualquer sinal de São Paulo, tem uma criança pedindo ajuda para vender uma jujuba, para ajudar a mãe a comprar um gás de cozinha que tá mais de R$100. É a realidade do povo brasileiro. Eu fui assaltada, inclusive, há pouco. Estouraram o vidro do carro, pegaram, você fala disso, né? Pegaram o telefone e saiu correndo. É óbvio que naquele momento você se sente assim, caramba, como tá insegura essa cidade. Inclusive, um ponto que nós precisamos falar, São Paulo tá extremamente inseguro. Agora, da onde vem o problema? Como a gente soluciona o problema? Será que é botando todo mundo no mesmo bolo? Ou será que é olhando que uma juventude inteira, uma geração inteira, tá sem perspectiva, tá sobrevivendo, tá tentando sobreviver contra a fome e, assim, às vezes estourar um vidro é o menor de tudo, porque aquela pessoa ela já vai morrer de fome, provavelmente. Então, assim, o que eu tô colocando aqui pra você é o seguinte, eu acho que é um problema muito sério e eu acho que é um problema que ela atinge principalmente a juventude negra. E é óbvio que nós precisamos acabar tanto com os assaltos, tanto com uma cidade insegura, que aí é sobre várias outras coisas. Mas eu coloco, Guto, que é um problema sério, estrutural mesmo, porque tem muitos anos que isso acontece e eu acho que nós temos um caminho que coloca esse problema, que é o seguinte, a juventude hoje, principalmente a juventude negra, não tem emprego, não tem educação. Qual é a saída, qual é a alternativa para um jovem negro sobreviver hoje? Então, assim, eu queria muito te ouvir porque eu não entendi qual é a saída que você apresenta. Porque a partir do momento que se aumenta o encarceramento da juventude negra e junto com isso aumenta a evasão, o abandono escolar e o desemprego, qual é a saída que a gente pode apresentar para a juventude negra paulista, por exemplo? Então, assim, eis a questão. Será que é falar isso? Por mim, tanto faz ser preso? Eu acho que não. Eu acho que é pensar que jovens negros como eu e como você têm um futuro brilhante, como você falou. Nós podemos ser o que a gente quiser, nós somos inteligentes e com acesso e oportunidade, a gente, inclusive, pode chegar no mesmo lugar que muitos outros jovens brancos estão. Então, esse é meu questionamento e essa é a minha colocação sobre o tema. Acho que eu passei um pouquinho, quase. Não, quase lá. Guto, a tréplica é totalmente sua. E queria agradecer a Rosana aí, porque aparentemente eu tenho uma seguidora assídua aqui na nossa mesa. Ela já citou uns 5 vídeos meus aí. Eu só citei um. Citou o vídeo do encarceramento, o vídeo do assalto, que é verdadeira. Quando eu fiz, a galera é fanfic. É assim, e é mais com mulheres, porque os bandidos são, além de tudo, covardes. Eles vão nas mulheres, quebram o vidro, pegam o celular. É isso aí mesmo. Muito obrigado. Ela estudou. Espero que tenha dado like, comentado o vídeo. Não dei like e ele também estudou a minha trajetória, né? Do movimento estudantil, né? Eu conheço a dela, da coordenadora de campanha. Eu sou viciado em política, eu vejo de tudo. Pelo amor de Deus. Sou seguidora de vocês também, que é isso. Agora, eu me espanta no discurso dela o contra nós. Contra nós o quê? Eu não sou bandido. O encarceramento preto, ele atrapalha o bandido. Bandido. Você também. Se alguém te prender, se você for bandido, aí é contra você. Contra nós vai ser se tem 3 bandidos aqui na mesa. Meu pai não é bandido, eu não sou bandido, minha mãe não é bandido, ninguém aí é bandido. Aí ela fala, pô, mas o desemprego tá aumentando, a evasão escolar tá aumentando, bababá tá aumentando, resta o quê? Resta várias coisas, mas eu queria perguntar pra você, resta roubar? Essa é a resposta, resta roubar. A gente vai ter que ir lá e roubar as pessoas. Restou isso? Eu acho que não é isso que resta pra população negra. Ao menos se acabar restando isso pra mim, eu não vou roubar.
Eu acho que os negros também não concordam com você, porque independente do número, se a gente tiver 2 milhões de negros presos, e a gente não tem esse dado, felizmente, a gente ainda tem mais de 60 milhões de negros que estão soltos. Então, os negros também não concordam com essa sua tese aí. E evasão escolar, a culpa é da pandemia, quer colocar a gente no mesmo bolo. Ela falou, quem quer colocar a gente no mesmo bolo é você. Eu quero separar o bolo do negro que é bandido, do negro que foi estudar, que foi trabalhar, que foi vender jujuba no metrô, foi vender jujuba na rua, a situação tá difícil. O cara foi fazer isso. Não foi estourar o vidro de ninguém, não foi fazer... É isso aí. Então eu quero separar as pessoas do bolo e não colocar as pessoas no mesmo bolo. Sobre proposta, eu acho que nessa de segurança pública, eu defendo o armamento civil, como no vídeo você deve ter visto, eu defendo o armamento civil. Eu acho que se o bandido tivesse a dúvida que se você tivesse armada, isso é estatística, eu acho que ele pensaria 2 vezes antes de estourar seu vidro, porque ele poderia tomar um tiro na cara. Isso é uma coisa lógica. Ele sabe que você está desarmada, por isso ele vai até nas mulheres, que sabe que a mulher nem vai nem dar um soco na cara dele, e eventualmente dê, e eu torço que dê na próxima, se ele não estiver armado, claro. Mas eu acho armamento civil. Se não, os city cameras, eu acho que se a gente tiver a dúvida que, tipo, pô, esse cara ele vai chegar lá, vai assaltar uma mulher. Inclusive no vídeo do Capão Redondo, quando eu voltei, eu vi um assalto desse. O cara nem precisou quebrar o vidro, ficou batendo na arma, com a arma no vidro da mulher, ela baixou o carro, ele ficou lá entregando tudo, a gente falou que a polícia não deu. Mas se esse cara tivesse a dúvida, o cara tava lá, sem capacete. Se ele tivesse a dúvida que tireria câmeras na rua, ele poderia pensar outras vezes, mas eu acho que pra esse crime especificamente é o armamento civil, e não dizer que esse cara é uma vítima da sociedade, etc, etc. E eu gosto, outro ponto que ela falou é que, não, o cara quebrar um vidro é o menor dos problemas. Pô, que isso? Eu não quero que ninguém quebre. Não pra nós, pra ele. Pra ele? É, com certeza, porque ele não vai ser assaltado, porque ele não vai ser preso, muito provavelmente, que a gente vê o encarceramento das pessoas, mas a gente não vê que o Brasil, ele soluciona menos de 10% dos seus homicídios. Então, tipo, realmente, pra ele é uma maravilha. Por quê? Por conta desse tipo de discurso, que coloca o negro do mesmo bolo, que fala, pô, e que resta pra essa criança? Não resta roubar, não resta pra ela roubar. Ladrão não é bom, não é o menor dos problemas de nada, colocar as pessoas no mesmo bolo. Então é isso, eu acho que cada vez mais esse discurso não é nem que não me desce, não desce pras pessoas, porque as pessoas estão sendo assaltadas no carro, estão lá com o seu vidro estourado lá, a gente passa pela cidade de São Paulo, a gente vê vários vidros quebrados, e não é porque as pessoas estão quebrando seus vidros, porque os bandidos estão quebrando os vidros dessa pessoa. Então o cara que tem o seu carro assaltado, o seu celular parceladinho ali assaltado, que tem a sua mãe assaltada, a sua namorada assaltada, esse cara tá cada vez com raiva de bandido, e cada vez quem tem raiva de bandido nota que esse discurso que a Rosana reproduz mais ajuda o bandido do que ajuda ele na realidade. E ao que me parecia há um certo tempo, o discurso dela queria privilegiar o jovem negro pobre, mas na realidade ela tá defendendo o cara que rouba o jovem negro pobre.